A Juricaba, líder da taba sagrada. A Juricaba, Morubixaba, líder da taba sagrada. Rei dos Manaus. E a vida do nosso herói repousa no encontro dos rios. O Rio Negro, o Rio Mar. A Juricaba, Rei dos Manaus. Viva a Juricaba, Rei dos Manaus. Viva a Juricaba, Rei dos Manaus, líder da taba sagrada. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal e hoje dando início a uma temática nova, sabedoria indígena. Com o vídeo de hoje nós daremos início a uma série de discussões relacionadas com a temática indígena, a questão dos valores, a questão cultural, a questão ambiental, a questão do conhecimento tradicional e muitos outros. E quem melhor do que os próprios povos da floresta para falar sobre estas diferentes questões. Por isso, no vídeo de hoje contaremos com algumas de suas contribuições. E desde já deixamos aqui o nosso respeito com esta singela contribuição para a valorização e o reconhecimento dos povos da floresta, não apenas aqui da região amazônica, mas espalhados por todo este imenso Brasil. Olá, eu sou Tadeu Menezes, sou indígena, pertenço ao povo Sateré-Maué, da terra indígena de Iramaral. Sou professor, pesquisador, sou graduado em Geografia, especialista em Educação Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Sou mestre em Geografia pela Universidade Federal de Roraima, onde nós tivemos a oportunidade de estudar a territorialidade Sateré-Maué na comunidade de Ponta Alegre. Atualmente estou fazendo doutorado em Ciências Ambientais, com ênfase em Recursos Naturais, na Universidade Federal de Roraima. E quero dizer que nós estamos em todos os lugares, e nem sempre com arco, flecha ou cocar. E que o conhecimento indígena, o conhecimento tradicional, ele é tão importante quanto o conhecimento científico. A nossa relação com a natureza é uma relação de integridade. Por isso que quando há o desmatamento, quando surgem as queimadas, quando há invasão de nossas terras, quando há projetos de construções de hidrelétricas, de rodovias, isso sangra, isso fere, isso dói, porque é o nosso território corpo, é o nosso lugar corpo. Se antes nossos antepassados lutaram com arco e com flecha, hoje nossas armas são outras. É a junção desse conhecimento indígena, desse conhecimento tradicional com o conhecimento científico, através das leis, através de projetos, através da ocupação de cargo na sociedade dominante e principalmente na valorização étnica. Se você pensa que os povos indígenas estão sumindo devido ao processo do capitalismo, à globalização, quero dizer a todos que nós estamos resistindo desde a invasão europeia, há 500 anos atrás, com o genocídio, onde nós éramos milhões e hoje com um número bem inferior. Isso é resistência, isso é luta. Quero aqui agradecer a oportunidade e mandar meu abraço a todos. Meu nome é Tito de Souza Menezes, sou advogado, pedagogo, historiador. Sou o primeiro Sateré-Maué advogado. Nos nossos primeiros anos de advocacia, nós recebemos o primeiro desafio, aqui na cidade de Parintins mesmo, que foi a ocupação social de um prédio público, na época o órgão federal que trabalha com a saúde indígena. E naquela ocasião, várias lideranças aqui da região do Baixo Amazonas, em 2015, ocuparam o prédio do DICEI Parintins, reivindicando melhores condições e tratamento de saúde. Haja vista que em 2015,
o órgão federal deveria ter entregue 10 unidades básicas de saúde. E até hoje, mais de 5 anos depois, em 2021, nenhuma dessas unidades básicas de saúde foram entregues. Então, essas 10 unidades básicas, com toda certeza, de forma categórica, está fazendo falta nessa pandemia, porque nós não temos nenhuma estrutura básica dentro dos territórios aqui da região do Baixo Amazonas. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho. Essa ocupação durou mais de 40 dias aqui em Parintins. Várias lideranças, Sateré-Maué e Iscariano, que são as etnias aqui da cidade, ocuparam e apresentaram essa pauta aqui em Parintins. E desde lá, nós estamos trabalhando diretamente com todas as demandas indígenas aqui da região do Baixo Amazonas. E hoje o nosso trabalho já chega ao nível regional, juntamente com a rede de advogados da COIAB, que é a Coordenação Indígena da Amazônia Brasileira. Ela é uma coordenação bem antiga, uma das mais antigas do Brasil e a mais atuante aqui na região da Amazônia Brasileira. E vamos apontar como um exemplo, nós, advogados indígenas, nós fizemos uma rede de contatos e nós estamos monitorando todos os casos mais graves da Amazônia. E nós podemos citar a terra indígena Araribóia, lá no Maranhão, onde o caso bem significativo, o caso do Paulinho Guajajara, que ele foi assassinado, porque ele fazia a defesa do seu território, juntamente com os guardiões da floresta, lá naquela terra indígena. E lá a pressão é muito grande, então nós acessamos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós solicitamos uma medida cautelar contra o governo brasileiro para proteger os indígenas daquela terra indígena durante a pandemia, pela falta de estrutura e também pela pressão de grileiros, madeireiros, etc. E quando foi esse ano, 2021, a Comissão Interamericana da OEA deferiu o nosso pedido e ordenou ao governo brasileiro a observar uma série de medidas para proteger os povos indígenas ali da terra indígena Araribóia, lá no Maranhão. E assim também, durante a pandemia, nós apresentamos várias ações de apoio para a segurança alimentar, com distribuição de cestas básicas aqui em Parintins, na cidade de Barreirinha e também em Maués, bem como nós atendemos algumas aldeias também. Vamos encerrar o vídeo de hoje com mais uma entrevista que fizemos com Aldamir Sateré. Nesta entrevista, o Aldamir falou sobre diferentes questões, a questão cultural, a questão do meio ambiente, a questão do acesso à universidade, da ancestralidade, mas aqui nós não tivemos como disponibilizar a íntegra dessa entrevista e por isso selecionamos alguns trechos principais. E no final, o Tito Menezes fará um convite para todos vocês. Recá, boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui podendo fazer parte desse diálogo, um diálogo muito importante. Eu me chamo Aldamir Sateré, eu faço parte do povo Sateré-Maué e nós estamos aqui para estabelecer esse diálogo, um diálogo que acima de tudo vai também fortalecer a nossa caminhada, o nosso espírito de luta. Eu sou muito identificado com a arte e com a cultura. E essa nossa cultura, ela precisa ser preservada e respeitada sadiamente. Nós hoje temos muitas manifestações culturais. Agora eu quero também falar um pouco do nosso momento cultural, da nossa festa popular, que é o Festival Folclórico de Parintins. Parintins é uma referência em termos de arte, de profissionais da arte. É um lugar bastante abençoado em relação à arte, né? Muitos
autodidatas, muitos se profissionalizaram, muitos hoje têm oportunidade de estar na universidade. Não é fácil, mas também não é difícil de dar mais atenção para esses nossos valores, né? Então, o porquê de lutarmos, muita gente faz interrogações. Por que vocês tanto lutam? Por que vocês tanto fazem barulho, manifestações? É porque nós defendemos ainda o que temos. Porque nós somos originários, nós somos daqui, né? Então, os nossos valores, eles precisam ser mantidos. A nossa história, ela já é muito rica. A nossa história verdadeira, ela é muito rica e, porém, muito ainda desconhecida perante a sociedade atual, no mundo de hoje. Nós precisamos reconstruir a história que foi criada. Porque essa história que foi criada é uma história que é adversa à nossa realidade. Adversa principalmente a partir do momento que o colonizador chegou, a partir do momento que a nossa terra foi invadida, a partir do momento que nós passamos a sofrer um massacre. Então, contar essa história é um desafio meu, é um desafio seu, de você que tem essa oportunidade de falar, de ouvir o que eu estou falando. Nós precisamos escrever esse outro momento. Uma situação que eu acho interessante é o acesso indígena nas universidades. Muito questionado pela forma como né? O sistema de cota. De alguma forma, está surtindo efeito. Porque nós estamos também tendo essa presença de procurar também mostrar que a gente tem essa capacidade. Aí eu chego aqui no questionamento que eu já venho fazendo há bastante tempo, como ativista, né, da área ambiental, como um ativista, como uma liderança do movimento indígena, da luta indígena em si. Então hoje nós falamos muito da questão ambiental, né, da questão das mudanças climáticas, né? Eu tenho uma experiência também a partir da arte, a partir da cultura, e a gente tem aqui essa situação das mudanças climáticas, o meio ambiente, né, as ocupações de terra, né, a violação de direito, né, seja indígena ou não, e a gente precisa estar atento para tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade, para os povos, para o planeta, para o meio ambiente, para todos os elementos. Então, faço um convite a você que está me assistindo, você que faz parte de uma universidade, você que faz parte de uma associação de bairro, você que faz parte de uma associação folclórica. Nós temos aqui Parintins, o Garantido Caprichoso. Eu faço convite a todas as autoridades daqui de Parintins, da região do Baixo Amazonas, fazer parte dessa rede de proteção dos direitos dos povos indígenas da Amazônia brasileira. Procure o povo indígena mais próximo, procure a liderança indígena mais próxima que você conheça, procure a organização indígena mais próxima e contribua de alguma forma. Com isso, nós todos temos a ganhar.